Terceiro grupo, Vilarino, Cleonice, Marili e Iraci, com o tema O ensino de história mediado pelo museu, tempos, conceitos e patrimônio. F5, tirar. Boa tarde, pessoal. Como a nossa cultura já nos apresentou, nosso grupo vai trabalhar com o ensino de história mediado pelo museu, temos conceitos e patrimônio. Para ilustrar nosso trabalho, a gente utilizou uma imagem do Museu da Música, localizada na cidade de Timbó, e a fonte foi a internet. O museu em si é um ambiente que nos proporciona várias leituras, né? Passado no presente. Ele é um local que nos provoca um fascínio. Todos que visitam o museu, eles admiram as obras que estão ali, os objetos. Ele também nos sensibiliza para um olhar mais crítico e reflexivo da nossa presença no tempo. Assim, ele torna-se um espaço com grande potencial para práticas pedagógicas. Nós não podemos ver o museu como um local só ilustrativo, porque ele é um lugar que permite múltiplas interpretações. Eu posso ter uma interpretação, aí assim pode ter outra, o Vila e a Marili outra. De história e de ações educativas, e que ganha relevância muito no ensino e principalmente no ensino de história. O que seria um museu? Segundo o Comitê Internacional do Museu, ele nos diz que ele não é só uma mera ilustrativa. O museu ele não é um local para fins lucrativos, né? Ele é aberto para visitações e ele exibe evidências materiais para fins de práticas pedagógicas e lazer. Agora eu pergunto, para que serve o museu? O museu ele não só salva a memória, o museu ele não salva só a memória, ele não é o único, ele produz conhecimento e reflexões. Assim, todo museu é um museu de história, já que ele guarda ali as suas memórias, né? Ele é um espaço de polifonias, que oportuniza várias narrativas, reflexões e leituras através de seus objetos. Então, essa palavra polifonia, né, ela tem uma grande importância quando a gente fala de museu, porque às vezes, por exemplo, se a gente for visitar o Museu da Música, ali tem vários instrumentos, mas cada instrumento tem a sua história, foi confeccionado de um jeito diferente, por pessoas diferentes, foi tocado por pessoas diferentes, doado por pessoas diferentes, e tudo isso faz parte da história. Então, são várias narrativas, várias histórias dentro de um mesmo espaço. Também é um local para a gente refletir as nossas próprias, né, e atuais verdades. No texto tinha uma parte bem interessante que dizia que ao ir ao museu, a gente é um espaço de presentear-se, né? Não no sentido de se dar de presente um passeio, mas às vezes a gente fala assim, quando eu vou lá no museu, eu volto ao passado. Isso é importante, mas também é importante trazer aquele passado para o nosso presente, para a gente ter essa reflexão. O simples fato de visitar o museu não quer dizer que vai haver ali um efetivo, né, processo educativo. A gente tem que estar disposto a olhar, a ler os objetos, ver a história que está contando, mas tem que ter aquela postura crítica e reflexiva também. Para ilustrar essa fala, eu trouxe aqui uma foto, talvez não dê para ver muito bem, mas não sabia que ia ser usado no seminário, né? É uma foto que eu fiz uma vez quando eu fui visitar o Museu Histórico de São Francisco do Sul, que não sei se alguém já foi nesse museu, mas antigamente era uma cadeia pública, né? E assim que a gente entra no museu, tem um livro,
né, é o livro de registro dos preços da época. E quando eu fui ali olhar os dados desse livro, aí fiz aquele processo de reflexão, de trazer o passado para o presente, porque a gente está numa atual discussão de minoridade penal, né, que parece uma questão tão atual, mas se a gente olhar aqui, talvez vou ajudar vocês, é de 53 e 54, né, 1953 e 54, as datas, e essa segunda coluna aqui, ela mostra a idade dos presos, né, que entravam nessa cadeia. E se a gente olhar aqui, tem de 10, de 11, 10, 11, 12 anos de idade. Então, a gente pode ver que não é uma questão tão atual assim. A relação educativa entre os profissionais do museu, alunos e professores, é grande importância, com isso criar um vínculo entre as escolas e os museus, onde uma contempla a outra. Mesmo os professores estando em diferentes lugares, mas que podem centralizar suas ações educativas, tornando-se uma importante fonte de conhecimento e renovação intelectual. A prática passa além dos museus. Assim pode ser enriquecida a partir da postura do professor, ao refletir sobre a educação museal e como propor suas experiências de ensinar e aprender na prática docente nos ambientes formais, onde poderá se constituir um suporte adequado à apropriação dos museus, divulgar a importância que este patrimônio cultural, consequentemente, os bens culturais que possuem na sociedade. Vivemos no presente sem esquecer o passado, pois o presente se reflete no passado através da história. Vemos que não somos o presente sem o passado, e que a memória traz isso através da educação. O interesse passa a ser o de entender como se dá este processo de programação de ideias da necessidade cultural, não tendo sido oportunizado pela família, onde o papel da escola é oportunizar os meios para que isso ocorra, fazendo-nos refletir o presente e pensar no passado. Aqui tem uma foto do Museu Interativo da Família Colonial de Blumenau, que em parceria com o projeto de Biblioteca Ambulante, eles levam a ação. O objetivo disso é oportunizar os alunos das escolas afastadas do centro da cidade conhecerem a história da cidade através do acervo que lhes é apresentado em cada visita. E daí essa Kombi leva a história do museu às escolas isoladas. E nesse tema ali era o espaço da memória, museu e hábitos e costumes. Eles levam onde que as crianças não têm oportunidade de conhecer. Tá. A exposição museal ela tem por finalidade provocar o visitante através dos objetos, fazendo refletir os meios e as obras que ali estão, né? Essas obras de arte que ali estão. Da afetividade que essa obra traz para cada pessoa. E ao lembrar daquilo que não esteve no nosso meio. Tá? Porque os objetos, ele vai lembrar aquilo que não está no nosso meio, que aconteceu em épocas diferentes. Mas que provoca a imaginação e assim torna a narrativa das exposições museológicas mais compreensível e receptiva ao visitante. Onde a memória, o instrumento para analisar a história, é muito importante para o entendimento da diversidade. Desta forma, pensar em história por meio do uso da memória e por respeito às diferenças culturais. Compreender como o processo se desenvolve no tempo e no espaço. Isso quer dizer que o homem pode sim atualizar suas impressões de informações passadas.
No entanto, o Legoff ele diz, afirma que a memória coletiva posta em jogo nas lutas das forças sociais em busca do poder. Isso quer dizer o quê? Que nem tudo que se diz a história é verdadeira. E que os silêncios e os esquecimentos da memória são reveladores, onde existem mecanismos para se manipular a história. Pois a memória social possui meio de abordar assuntos do tempo da história. Por isso, quando se fala em memória, e a importância que buscamos no futuro encontrar no passado. Era isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o nosso assunto. Sim. Qual é a forma correta que o professor usar o museu em sua prática pedagógica? A importância do professor, né, ele tem que pensar antes de levar os alunos para levá-los a passeio, né? Ele tem que... Tem que ligar o microfone aqui, ó. Tem que ter carinho no conversar. Qual a forma correta do professor usar o museu em sua prática pedagógica? O museu, a visita ao museu, ele tem que ser planejada pelo professor, né? Não simplesmente levar os alunos para fazer um passeio. Porque se ele não souber, o aluno não souber exatamente o que ele vai ver no museu, se aquilo não foi trabalhado pelo professor, o aluno vai só, realmente, ele vai lá olhar o que está exposto, não vai trazer nenhum significado para ele. Nesse mesmo dia onde eu fui lá com os alunos visitar o museu, a professora que trabalhou, eu fui acompanhando uma professora, e ela tinha antes feito contato com o museu, porque tinha um aluno que ele tinha comprometimento tanto cognitivo quanto físico. E a professora conversou com a monitora que ele gostava bastante de música. E nesse museu tinha um piano. E a monitora, na hora que a gente chegou no piano, que ela foi explicando, ela sentou e tocou uma música. E o aluno, que até então não tinha interesse nenhum, ele se reavivou para a explicação. Então foi bem importante essa preparação da professora. Ela teve essa sensibilidade de lembrar desse aluno também. Então foi bem importante essa vivência. Mas alguém tem alguma coisa para também, de repente, falar? Ou já levou um aluno para o museu? Ou uma experiência? É isso.